Olá, como é que você faz para ter coisas boas, para ter prosperidade, para ter dinheiro, para ter saúde, para ter um casamento bom, sem fazer por merecer, sem merecer? Eita, agora essa pergunta agora realmente é dificílima, né? E talvez você já comece questionando, como assim sem merecer? Eu não tenho que merecer não? Eu digo não, não tem que merecer. E a gente vai conversar sobre isso agora. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar esse paradoxo que eu estou trazendo e que mexe com a cabeça de muita gente, né? Que é a teoria da graça. A teoria da graça. Né? Os católicos, eles são muito felizes, eles trazem essa teoria da graça e gera muita confusão, porque algumas pessoas dizem assim, mas se Deus dá tudo de graça, então você não tem autorresponsabilidade, você não precisa fazer nada. Não é bem assim. Veja bem, eu vou explicar a você. Veja só, qual é a diferença? Vamos aprofundar agora. Diga aí, deixa aí, se quiser pode até comentar aí embaixo. Qual é a diferença entre o mal e o bem? Né? Para você, o que é mal e o que é bem? Qual é a diferença entre um e outro? A diferença básica são duas diferenças. É que o mal, ele na realidade, ele não é um atributo, ele é uma ausência. Veja só como isso é profundo. Já o bem é uma presença. Eu vou ilustrar, né, para ficar mais fácil. Por exemplo, o frio. O frio, ele não é algo real, ele não é um atributo, ele não existe por ele mesmo. O frio é a ausência do calor. Toda vez que não tem calor, o frio se instala. Mas o frio em si, ele não existe. O que existe é a ausência do calor. Né? Da mesma forma, a escuridão, ela não é um atributo, né? Não é algo, não existe algo que seja escuro. A escuridão ela se instala quando a luz se afasta. Então, toda vez que você afasta a luz, a escuridão se instala. E assim é o mal. O mal, ele não é um atributo, ele é uma ausência. A ausência de quê? A ausência do bem, a ausência do amor. Então, como o mal ele é uma coisa falsa, como o mal ele não tem origem divina, né? Como ele não é um atributo, ele não tem origem divina, ele não tem essência, ele não tem consistência. E aí, como é que o mal, o que é que acontece com o mal? O mal, ele é limitado no tempo e no espaço. Ele é feito uma fumacinha que aparece e desaparece. Ele tem início, meio e fim. Ele tem horário e data marcada para terminar. O bem não. O bem, ele é expansivo, ele é infinito. Então, o mal, as consequências do mal se dão numa progressão aritmética e vai diminuindo com o tempo. Já as consequências do bem, elas se dão na progressão geométrica. E quando você se determina a fazer um pequeno bem, uma pequena coisa, esse bem ele vai se multiplicando por ele mesmo ao infinito. Eu vou explicar isso para você. Eu sei que está parecendo confuso. Por quê? Porque se você ligar a televisão, você vê um monte de guerra, vê morte, vê assassinato. E você diz, Fernando, tudo isso é muito bonito que você está falando, mas só na teoria. Por que o mal, ele aparentemente é tão presente quando você liga a televisão, é tão presente no ambiente? Porque as pessoas não sabem lidar com esse tipo de energia. Então, as pessoas, elas tentam diminuir o mal combatendo. Veja, quanto mais você combate o mal, mais o mal aumenta de tamanho, aumenta de energia. Isso pode ser provado matematicamente. Eu não sei se você está lembrado da matemática dos números negativos, né, do primário. Mas eu vou perguntar a você, quanto é 2 mais 2? Aí você diz, 2 mais 2 é 4, Fernando. Que pergunta idiota, né? E quanto é menos 2 mais 2? Menos 2, que é o número negativo, mais 2 dá quanto? Dá 0, que um número anula outro. Agora, quanto é menos 2 mais menos 2? Menos 2 menos 2. Isso dá um nó na cabeça para quem não entende muito de matemática, mas aí sabe quanto é menos 2 menos 2? É menos 4. Ou seja, se você tem dois negativos e você bota dois negativos, esses dois negativos, ele não anula os dois negativos, ele soma. E aí aquele mal que era menos 2, ele fica menos 4, ele dobra de tamanho. E aí você vê as pessoas combatendo, lutando contra o mal, e o mal se transformando em bomba atômica, em guerras, em catástrofes. Mas não é que isso seja real, é porque quanto mais a gente combate o mal, mais o mal aumenta de tamanho. Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem de São Francisco? Qual é a mensagem dos grandes avatares de Maria de Nazaré que trouxeram para que o mal seja extinto da vida da Terra?
O nome dessa mensagem dele, se a gente pudesse resumir toda a obra de Jesus em apenas uma palavra, toda a mensagem de Maria apenas numa palavra, São Francisco de Assis apenas uma palavra, que palavra seria essa? Seria o perdão. Quando você perdoa, quando você não dá valor àquele mal, quando você ama o agressor, você coloca o -2, você em vez de botar outro -2, você bota +2. E aí o -2 com +2 vira 0. Agora, se você for mais audacioso e amar o agressor de verdade, como se ele fosse seu filho, como se fosse uma pessoa querida sua, se você botar amor mesmo de verdade, se tornar um canal por onde esse amor flui, aí a coisa muda de figura. Aí não é mais -2 mais 2, é -2 mais 4, que dá 2, -2 mais 10, que dá 8, e vai aumentando, o bem vai aumentando, e infinitamente, porque o amor ele é infinito. Lembre-se, isso você precisa ter em mente, que você é apenas um canal. E através desse canal, quanto mais limpo tiver um cano, um canal, né? O nome já está falando, canal é um cano, né? Um cano por onde passa alguma coisa, passa uma água, passa um fluido, passa uma luz. Quanto mais limpo tiver o interior desse cano, mais essa energia de amor flui em grande quantidade em direção aos agressores, em grande direção aos opressores. Então não existe oprimido. Você tem poder. Você tem um poder maior do que você imagina. O segredo é você aprender a entrar em contato com esse bem, essa essência, esse amor que existe dentro de você. E é isso que acontece exatamente em relação à questão de merecer. Veja, Deus ele não vai ficar... As coisas mais que você faz, você cria exatamente um sofrimento para você de acordo com aquele mal, é aritmético. E Jesus ele fala isso quando ele diz assim: tudo que fizerdes de mal, de negativo, ele diz na Bíblia, você pagará até o último centavo, ou seja, até o último centavo. Centavo a centavo. Porque o mal ele é aritmético, ele se anula, ele acaba nele mesmo. Mas o bem não. O bem, se você começar a fazer o bem, se você visitar um abrigo, se você visitar uma escola, se você ajudar uma pessoa, esse bem, ele tende a cada vez mais se multiplicar, ele vai gerando bênçãos, ele vai fazendo você entrar em contato cada vez mais com essa luz. Então o bem, ele vai aumentando de tamanho. E aí é importante você lembrar disso. Então você não precisa necessariamente merecer, fazer algo espetacular para ter coisas boas, não. A única coisa que você precisa é não alimentar o mal, é não combater o mal, é simplesmente promover o bem. E quando eu digo promover o bem, é não só nas ações, nas atitudes, mas promover o bem nas suas intenções, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Ter pensamentos de gratidão, de entusiasmo, de alegria, de bem-estar, e as coisas começam a fluir, né? A gente vê, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo prático para você entender. Pega um Roberto Carlos da vida, né? Roberto Carlos, você acha, diga com sinceridade, eu sou fã de Roberto Carlos, né? Você acha que Roberto Carlos, como é que se diz? Ele tinha méritos para ser o rei da música popular brasileira? Vamos analisar os quesitos friamente, né? A voz, o que você acha da voz de Roberto? Né? Então, será que o Roberto tem aquele vozeirão de talvez um cantor de ópera, um Andrea Bocelli, né? Um Pavarotti, ou talvez um Nelson Gonçalves? Não. Venhamos e convenhamos, a voz de Roberto é uma voz anasalada. Quando o Roberto canta, ele canta com o nariz. Ele fala assim, ele é um pouco fanho, né? Beleza. Ele, desde jovem, ele nunca foi bonito. Ele era um jovem apresentável e tudo, mas ele não tinha aquela beleza, ele era magrinho, franzino, sempre foi dessa forma. E o que Roberto tinha de tão especial para se tornar o rei da música popular brasileira, para fazer tanto sucesso, se ele não tinha os predicados para ser um cantor? Para ser um cantor de sucesso, você talvez pense, se você fosse se tornar um cantor de sucesso, talvez você precisasse pensar assim: eu tenho que ter dinheiro para investir em aula de música, em viagem, em tudo. Qual era o dinheiro que o Roberto tinha? Ele nasceu em Cachoeira de Itapemirim, era bem pobre, né? Para acabar de complicar, ele sofreu um acidente, ele não tinha uma das pernas, ele perdeu uma das pernas no trem. Ele conta isso até numa música, o Divã, né? E o que ele tinha assim de tão especial? Exatamente isso que eu falei. Ele não é propriamente que ele merecia ser o rei da música popular brasileira,
mas ele mantinha uma mente positiva, uma mente alegre. Então, toda vez que você vê uma foto de Roberto, ele sempre está sorrindo, é a característica dele, ele ri o tempo todo, né? Ele tem muita fé, ele tem um nível de espiritualidade muito alto, ele tem muito contato com Deus, e aí as coisas começam a fluir, ele faz muita caridade. Dizem que no aeroporto ele ia pegar um avião, encontrou uma mariposa com asa quebrada. Ele pegou a mariposa, levou para dentro do avião, a mariposa. Veja só que muita gente pega e pisa, esmaga, né? Ele pegou a mariposa e passou um bom tempo no avião tentando consertar a asinha da mariposa com fita durex, para poder a mariposa voar. Então, daí você percebe o nível de bondade, de espiritualidade dele, e por isso tudo dá certo na vida dele, tudo flui. Então, como é que você faz para tudo dar certo na sua vida? É fácil. Só é você não guardar rancor, não é só você não combater o mal, não querer confrontar ninguém, não querer lutar contra ninguém. Abra mão da luta, perdoe e simplesmente abra seu coração para poder sentir a presença de Deus na sua vida. Quando você promove o bem, quando você promove o bem não só através de ações, mas através de pensamento, de oração, de amor, de gratidão, de pensamentos positivos, ok? Muita paz e prosperidade para você.